Amém. Na Shalom de Deus, abre seus portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte, Ele poderoso, Ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sarando Feridas. E é claro que nós vamos convidar o nosso mentor oficial aqui deste conteúdo, o Espírito Santo. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, convidamos nosso mentor-chefe, Pai, o amado nossa alma, a promessa que o Senhor Jesus nos trouxe, que traria o Consolador. Ele está aqui agora, Pai, nos orientando, nos adestrando com o fogo do Senhor dos Exércitos, que abra-se as nossas mentes e o teu nome venha a ser glorificado. Obrigado, querido Espírito Santo. Então, amado, amada, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Ative ali o sininho, se inscreva para que outros conteúdos, quando for lançado, você receber a notificação e contemplar conteúdos de alto nível de qualidade. Hoje, o tema que vai ser tratado pela direção do nosso mentor-chefe Espírito Santo é: descubra o poder de orar em línguas. 10 motivos que você precisa saber. A oração de línguas, queridos, são para todas as pessoas, de todos os seus credos, de todas as suas religiões. É que alguns aceitam e não, tá? Mas a promessa está aqui. Vamos para o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, tá? Em diante, aleluia. Marcos 16, 15. E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer for batizado será salvo, todavia quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e com certeza falarão em novas línguas. Pegarão, eu vou ler o 18. Pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, eles serão curados. Isso aqui é uma promessa que é para mim e para você, para qualquer ser vivente que crê no Evangelho com letra maiúscula, que é a direção do Espírito Santo. Então, queridos, a oração em línguas é uma promessa. E orar em línguas, expulsar os demônios, orar pelos enfermos, tá? Isso independente de qualquer CNPJ que possa ir no mundo eclesiástico executar. Alguns creem, outros não. Porém, eu vou dar uma dica para você. Se você está num lugar onde não tem operação de prodígios, milagres e maravilhas, que aquele grupo de pessoas, aquela egrégora não crê, então eles esqueceram de ler essa palavra. Desculpa falar, mas eu tenho que ser sincera, porque eu sou uma mentora que instrui uma verdade e para alguns talvez não vão gostar. Mas se você está em um lugar que não opera esses dons, então, querido, você está perdendo tempo, tá? Você pode ficar em qualquer lugar, só que tenha uma promessa. Ou rasgar a Bíblia, ou passar um canetão, tintão preto e não ler essa parte. Porém, o Senhor deu essa promessa para todos. E a oração de línguas é um efeito sobrenatural que a própria ciência já explicou, coisas inefáveis, tá? Então, eu tenho dó, assim, eu tenho pena das pessoas que perdem tempo com coisas que não agregam nenhum valor e faz isso aqui, discrimina, sabe? Expulsa isso aqui, acha uma coisa ridícula. Eu tenho dó, tenho muita dó mesmo, tá? Então, é uma promessa. Lá em Judas, que é bem no finalzinho da Bíblia, você pode vir do Apocalipse e vindo, Judas 1:20. Olha aqui. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé e tendos orando no Espírito Santo.
orando no Espírito Santo, ou seja, oração poderosa, oração de intimidade, oração em línguas em favor. Está tudo aqui na Bíblia, não tem como esconder. Então, se você está debaixo de uma autoridade que não exerce isso, então comece a meditar: Senhor, eu vou ficar aqui mesmo? É isso aqui que o Senhor quer? Pergunta para o Espírito Santo. Ou esse local não trabalha com o Espírito Santo. Aí, meu filho, é pura carne. Você está perdendo o seu tempo, tá? Eu estou aqui lhe instruindo com amor e sabedoria. Agora, se você está nesse lugar e se sente à vontade e quer ficar ali mesmo, tá tudo bem. Só que a promessa aqui está para todos. É uma atitude que as pessoas podiam exercer e não estão executando, porque há uns paradigmas e crenças limitantes religiosas que acabam matando as pessoas a não orarem em línguas, a não despertarem esse dom, tá? A segunda, anote ali, é edificação espiritual, que eu acabei de ler aqui em Judas 1:20, tá? Vou ler mais uma vez para você gravar, porque isso aqui é um estudo muito poderoso. E quando a gente estuda e aplica a palavra e tenta exercer, as coisas começam a mudar. Fala assim: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé, tá? Já é o primeiro ponto. Que tendes orando no Espírito Santo. Oração de línguas, ela surte efeito. É um remédio contra a fofoca, contra a indicação, não tem contraindicação, contra diabetes, artrite, artrose, osteoporose, trombose, diabetes. Eu vou dar aqui um parênteses. Eu quero que você venha comigo, que eu amo essa palavra, eu não canso de repeti-la, porque literalmente ela faz parte e ela não pode ser esquecida agora. Provérbios 16:24. Provérbios 16:24, se não me falha a memória. Tá? As palavras agradáveis são como favo de mel, são doces para a alma e vigoram a saúde e alegra o viver. Então, aqui está o remédio contra artrite, artrose, osteoporose, trombose, diabetes, qualquer enfermidade. Que quando eu tenho palavras agradáveis, eu oro em línguas, eu exerço uma atividade existencial das palavras boas para mim mesmo, porque uma energia ela volta. O que acontece? As minhas células, as minhas moléculas, a minha saliva, a minha corrente sanguínea começa a ser tratada, a ser trabalhada, a ser executada. E aí que as pessoas começam a ter enfermidades espirituais e a canaliza no corpo. Dor de cabeça, dor na coluna, dor no ouvido, dor não sei o que, dor nas glândulas, dor nas partes íntimas, dor na cervical, na bilis, fôlego, e aí dá artrite, artrose, gotas, problema de hernia de disco e assim por diante, que eu não vou nem falar, uma lista de mais de 1000 enfermidades e doenças. Por quê? Primeiro, não tem um estilo de vida saudável. Segundo, não tem uma oração de foco. Terceiro, não tem uma liderança que ensina verdadeiramente. Quarto, entra numa religiosidade. E quinto, não tem nenhum pingo de fé. É a Maria vai com as outras. Infelizmente, eu tenho que falar as verdades aqui. Porque esse conteúdo, esse ministério, ele trata do corpo, da alma e do espírito. Tá certo? Não adianta eu só falar coisas espirituais e você não tomar sua água, não tomar água de coco, não fazer uma boa caminhada. Você eliminar gorduras do corpo, porque tudo isso vai influenciar também no seu mistério com Deus. Não é ministério, é mistério com o Senhor, tá certo? Então, favo de mel. Quando você olha para a palavra favo, ela está cheia de compartimentos. O que você esconde ali dentro, naquele monte de favo, naquelas casulinhos? Ódio, rancor, ranzinza, ranço, tristeza, falta de perdão, escassez, miséria, coisa suja, quebrada em casa. Não é nem falar isso, mas eu entendo o assunto. Tudo isso interfere, tá? Tudo isso interfere na edificação espiritual. Educar o espírito. Agora, não é o Espírito Santo educar, porque ele já é educado. Aqui o Espírito é o nosso ser interior, é o nosso fôlego de vida,
Então, quando eu entro numa escala de gradativamente, educando ele, falando coisas boas comigo mesma, me olhando no espelho e me amando, amando como eu sou, as coisas começam a mudar. Com esposo, com família, com trabalho, dona de casa, com qualquer situação que você for exercer, a educação do espírito é tremenda, tá? E quando tem uma liderança que instrui isso, que ajuda isso, aquela família, aquela egrégora, aquela comunidade, há um despertamento, porque um vai cooperar com o outro. Porque ninguém trabalha sozinho, certo? A terceira é a consciência e contato com a presença do Espírito Santo. Nós temos que ter essa consciência com o Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor falou no Salmo 23, que é conhecidíssimo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É uma consciência óbvia, clara, que Ele está te sustentando, te ajudando, aquietando em muitas situações. Por quê? Porque o contato com a presença do Espírito Santo vai mudar a sua mente, a sua kavaná, a sua intenção. Porque aquilo que você vibra desde o despertar até o deitar, coisas altas e baixas acontecem e oscila o tempo todo. Então aquilo que você vai mais vibra para Deus, para o universo, é aquilo que também vai retornar para você. Você sabia disso? Então se você vibra tristeza, ódio, ressentimento, reclamação, é uma vibração baixa que vai acontecer e quem vai aproximar de você não é o Espírito Santo. Você quer saber quem é? São as egrégoras de baixo nível, são as entidades egrégoras de demônios. E aí vão perturbar a sua mente, você vai começar a fazer coisas erradas, tomar decisões erradas e aí, meu filho, aí é cansativo. Aí é medicina física, não tem que resolva, porque aí vão vir doenças patológicas sobre o seu corpo físico. Você já fez uma análise daquilo que você tem sido no seu corpo físico, o qual realmente foi o motivo? Porque nada começa de um dia para o outro, tem uma sequência. Talvez foi um fumante, talvez foi uma pessoa que bebeu muito, talvez comeu muitas porcarias, lixos industrializados, embutidos. Tudo isso conta. E aí quer chegar numa situação, para aquele profeta orar e resolver tudo. Sim, tem coisas que vai se resolver, mas tem coisas, queridos, que é você. Tá? Tem coisas que é você que tem que tomar consciência verdadeiramente. A quarta, orando a mente de Deus. Lá em Marcos 16:15 você pode ler de novo, tá? 1 Coríntios 3, 11, 16. 1 Coríntios 14:14, eu vou ler o 1 Coríntios 14:14 para ficar aqui com você, tá certo? Para que a palavra, ela não volta vazia. Então, 1 Coríntios 14:14, ela fala o seguinte: pois, se oro em uma língua, meu espírito, que é minúsculo, também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo, ou seja, você quer parar de fofocar ou ficar preocupado com alguma coisa, vai orar em línguas. Eu tenho também aqui no meu canal 1 hora de oração em línguas. Você pode deixar rodar o dia todo e botar no repeat. Mesmo que talvez você não tenha esse dom, porque isso é um dom. Busca os melhores dons. Então, quando o apóstolo falou para essa igreja de Coríntio, que é uma igreja um pouco problemática, pois se, que é uma condicional, ora em língua, meu espírito ora bem, está produtivo. Porém, as coisas da minha mente física, ela fica improdutiva, ou seja, eu não vou produzir palavras malignas, porque eu estou ocupada com a minha mente em espírito. Eu estou orando a Deus. Tem coisas que Ele vai te dar interpretação. Porém, tem coisas, querido, que Ele não vai te dar interpretação. Ele não vai. É você com Deus. E muitas das vezes, quando está orando em línguas, você está orando para você, para alguém que você talvez não sabe, para alguém da sua família, para a cidade, para a nação, ao planeta. Vai para algum lugar.
E com certeza livramentos, laços do passarinho são cortados. Eu mesmo tenho testemunhos fortes, que teve um momento, filha, ora agora em línguas, e comecei, daqui a pouco veio notícia que houve um embate, um livramento, porque a oração de línguas tem esse efeito poderoso, uma bomba de Hiroshima. Imagine, queridos, 8 bilhões de pessoas que soubessem esse conhecimento e tornasse prática. Você acha que o mundo estaria desse jeito esquisito? Mas nem olha, por nada estaria em perfeita harmonia, mas como houve muita discórdia, muita contenda, muito mimimi, um concorda, outros sem corda, outros não sei, é muito triste isso. Está tudo aqui. A Bíblia não é religião, a Bíblia é espírito. Então, quem tem a espiritualidade elevada, independente do ministério que está, vai entender isso aqui. Então, eu não estou pregando a religião A, B ou C. Eu estou pregando a espiritualidade de Cristo pelo Espírito, certo? Então, vamos lá para o quinto. Movimenta a nossa fé e rompe a situação. Queridos, se você tiver esse dom ou não tem, mas busque ele, ou começa a buscar no canal do YouTube, eu também tenho lá, e tantos outros homens e mulheres de Deus que estão em línguas ali 1, 2, 3 horas, começa a se romper coisas que você tinha até esquecido. Sobre a sua saúde, sobre o concurso público, sobre passar muitas vezes num projeto, ou desenvolver algum. As coisas começam a romper. É de um dia para o outro? Não, começa a ouvir a oração de línguas uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aí você de repente tem um despertar e começa a falar. E começa 1, 2, 3, 4 meses. Em 6 meses, coisas inefáveis no mundo espiritual já está acontecendo e vai se concretizar no campo físico. Pode anotar aí no caderninho seu. Gente, eu tenho experiência própria disso. É de um dia para o outro? Não, é uma entrega, é uma renúncia, tá? Gente, é muito poderoso, não consigo nem explicar em palavras o mover no mundo angelical que acontece no mundo espiritual em oração de línguas. O sexto, remove as contaminações. Vamos lá ler em Provérbios 18, 21, que eu sei que você já conhece, mas nós vamos ler para enfatizar, tá? Provérbios 18, 21. Vocês verem que eu uso bastante Bíblia, né? Essa que eu estou usando aqui é King James, tá? Atualizada, mas você pode ler qualquer outra, tá? Qualquer outra. Tem algumas versões um pouco mais atualizadas, outras menos, mas a intenção é a mesma. Que tudo aqui é Bíblia, não tem nada fora de Bíblia, tá? Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que usam habilmente serão recompensados, tá? Então, a língua tem o poder para matar ou para ter vida. Vai depender do que você está usando ela. Porque você, falando mal de alguém, você está se amaldiçoando. Pode ter vida ou morte. Não estou falando de morte física, tá? Dos GIF. Estou falando de morte das coisas espirituais, das coisas abençoadas para você chegar. E aí, por causa de tão pouquinho, você perde. Às vezes está quase chegando, aí por causa de alguma coisa que te entristeceu, volta. Aí demora mais 5, 6 meses ou anos para retornar aquela bênção que já estava quase chegando. Porque o Senhor, Ele nos testa muitas vezes. Saiba disso, tá? Então, remove as contaminações. Você vai falar menos baixo calão, quem fala muito palavrão. Vai evitar até de comer gorduras e coisas tóxicas embutidas que também contaminam o nosso espírito, tá? E vai remover o quê? As nossas mazelas, o que nós olhamos, porque o olho espiritual, que essa glândula pineal vai ficar mais ativada e as coisas vão começar a fluir. Pense nisso. Olha o poder das línguas. É uma dor que a boa parte de lideranças religiosas não ensinam isso por seus membros. Porque isso aqui para eles não vai gerar isso. Mas o seu espírito gera grandeza, que não tem dinheiro que pague isso aqui. Esse conhecimento que eu estou lhe passando não tem dinheiro que pague. Se você aplicar
cuidadosamente cada um deles, você vai anotar ali debaixo dos comentários o que tem acontecido, tá bom? Sétimo, oramos e descobrindo todos os mistérios desconhecidos. Então, orando o desconhecido. Porque nós estamos orando, nós não sabemos o que está acontecendo. Vamos lá, para ficar debaixo da palavra. Romanos 8, 26 e 27, tá? Romanos 8, 26 e 27, que fala assim: do mesmo modo, o Espírito, com letra maiúscula, que é o Espírito Santo de Deus, oh aleluia, oh glória do Senhor, ele nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis de ser expressos por meio de palavras. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, com letra maiúscula, preste atenção, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, quando você não tem mais palavras e você tem esse dom ativado, comece a orar em línguas, que com certeza os gemidos inexprimíveis, aquilo que está ardendo de você, o próprio Espírito vai levar ao Pai como uma tarefa cumprida. Ele fala aqui, ó, aquele que sonda os corações. Imagine no hospital pessoas que têm que usar sonda no nariz, sonda pela boca, sonda pelas partes íntimas. Isso infiltra nas intimidades. Então o Espírito Santo de Deus, ele entra nas nossas entranhas e conhece a profundidade de todas as coisas. Dentro de mim, dentro de você, querido. Você está entendendo a profundidade do Espírito Santo? O nosso querido, amado e cheiroso, o Rei da Glória. Então você vai exercer nesse tempo maturidade, vai ter acesso, você vai levar a sua iluminação espiritual, não é a religiosidade, não é aquela escala tradicional que somos acostumados a ver. Que essa escala tradicional, ela é horizonte, é isso aqui, mediana. A escala de Jesus, essa escala vertical, é iluminação para cima, certo? Aprenda isso. A oitava, ela traz refrigério. 1 Tessalonicenses, Isaías 28, 11, perdão. Corpo, alma e espírito. Vamos para o profeta messiânico Isaías, certo? Então, quando nós estamos tratando a palavra, queridos, é muito profundo, tá? Não tem erro. Você seguindo isso aqui, é um manual, a bússola mais poderosa que todo ser humano poderia ter. Isaías 28, 11. Fala o seguinte: e assim, com lábios, tropeços e línguas estranhas, Deus falará a este povo. Não sou eu que estou falando. O próprio Deus fala aqui. Os lábios trôpegos e língua estranha de Deus falará a este povo. Então, aqui Deus vai usar profetas, profetizas para falar, que o profeta fala ao povo, exorta, consola, edifica, restaura. E ele vai falar muitas vezes em línguas e depois vai ter um intérprete, certo? Ou a pessoa própria vai ter essas línguas e ela mesma interpreta. Ou ela, ou ele no caso, né? Então, o desconhecido é muito poderoso, são os mistérios com Deus, são os mantos, tá? E aí, esse tempo vai ter liberação, anota aí para você, liberação de coisas que você, às vezes, até esquecido, tá bom? E traz esse refrigério com toda certeza. O 9, dá graças a Deus. Tem milhares de versículos que falam da graça, mas eu escolhi um bem maravilhoso para nós aqui lermos pelo poder do Espírito Santo. Salmo 100, tá? No verso 5, portanto, o Senhor é bom e seu amor leal, ele dura para sempre e a sua fidelidade acompanha todas as gerações, certo? E o 4,
Entrai por suas portas com ação de graças, e em seus atos com hinos de adoração, e exaltai-os e bendizei o seu nome. Então, entrais com as portas no louvor, graça for de Deus, dando graça. Então, um dos motivos também é dar graça em tudo. Lá em 1 Tessalonicenses 5:18 fala isso, tá bom? E o 10º é a submissão de Deus, tá? A obediência a Deus. Não é a religião. A obediência a Deus, é claro que depois você vai estar debaixo de uma autoridade e você vai obedecer àquela autoridade, tá certo? E nós vamos ali em Romanos 12, tá? Que o apóstolo Paulo falou para a igreja de Roma. Olha só que coisa tremenda. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentai o vosso corpo como santo, sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto lógico ou racional, em algumas traduções. Certo? E não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Preste atenção. Olha só quanto tempo que já foi escrito, parece que está sendo o jornal da última hora. Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Está aqui. A receita é uma das receitas mais poderosas que o apóstolo Paulo instruiu para a igreja de Roma. Submissão, submeter-se à vontade dele, não a cangalho de homens, tá? Mas a vontade do Deus Todo-Poderoso, o Yahvé, o Elohim, o Adonai, o Abapai, aquele que reina, tá certo? E não vos amoldeis ou não vos conformeis com esse sistema maluco, doido, perturbador e totalmente religioso, que não agrega nenhum valor à adoração a Deus. Sabemos que tem lugares que adoram a Deus verdadeiramente, mas tem coisas que já são imundícias, são tolices, são coisas, sem sentido nenhum, tá? Então tome cuidado. Você é muito precioso. E essas 10 chaves, se você aplicá-las e desenvolvê-las e educar verdadeiramente, exercitar, você vai ter resposta. Você vai ter respostas, tá certo? Se você quer ter uma vida diferente. Inclusive, tudo isso aqui vai trazer também prosperidade do din-din, financeira, tutu, money, dólar, business, negócios. Por quê? Porque quando primeiro eu estou buscando ao Senhor, as outras coisas, o que fala, vai ser acrescentado. Então tá aqui, chaves também aqui de prosperidade. Porque eu estou me conectando primeiro com a divindade, que é o dono do ouro e da prata. E se eu estou em obediência, as bênçãos vão nos alcançar. Leia lá, depois, com calma, o capítulo 28 de Deuteronômio, de 1 a 14. Tá bom? Que você vai definir coisas inefáveis ali de abundância, tá bom? E nós vamos orar. Pedir ao Espírito Santo a gratidão desta aula maravilhosa, saborosa, de muito conteúdo, no nome de Jesus. Pai, eu te adoro, eu te exalto, eu te engrandeço por esse conteúdo riquíssimo de primeira mão. Eu te louvo, Senhor. Graças a Deus que tem muitos homens que pregam esses estudos, que ensinam, Pai, com todo amor, com toda clareza. E eu estou aqui também para contribuir com o Espírito Santo, para que o meu amado, a minha amada, Senhor, se fortaleça na sua estrutura física, emocional, psicológica, mental, emocional, conjugal, ministerial e também financeira. E o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Então, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para que outras mensagens que virão você receba e possa desfrutar dessa abundância riquíssima do poder, que eu amo demais, da palavra de Deus. Amém? Ame ela é tudo, certo? Em nome de Jesus. Então, um beijo forte para você, a shalom do Senhor Jesus Cristo, e que as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dor. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Shalom.